Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias, bom dia, mulheres posicionadas. Glória a Deus, mais um dia o Senhor nos concedeu, mais uma oportunidade de estarmos aqui em sua presença. Seja bem-vinda você que está vendo a gravação dessa live, que o Espírito Santo traga a ministração necessária para o seu coração também, que o Espírito Santo renove as suas forças, restaure a sua saúde emocional, a sua saúde espiritual e também a sua saúde física, caso seja essa a sua necessidade. Vamos consagrar ao Senhor esse dia, consagrando a Ele essas primeiras horas do nosso dia, para que o Senhor venha nos moldar de acordo com a sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha retirar de nós tudo que sobrar de nós, quebrando e arrancando todo resquício da nossa natureza, da nossa carnalidade humana, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, como vasos, diante do Senhor, Pai. Deus, nós reconhecemos que Tu és o oleiro. Nós estamos aqui porque nós queremos ser refeitas, nós queremos ser transformadas pela Tua palavra, nós queremos viver o sobrenatural, nós queremos acessar além das portas, meu Senhor, nós queremos avançar em um nível profundo de santidade, de adoração, de rendição ao Senhor. Por isso nós estamos nos consagrando, Pai, pedindo ao Senhor misericórdia, Pai, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados cometidos contra Ti. Molda o nosso caráter ao Teu caráter, meu Senhor. Forja, Pai, a nossa identidade diretamente em Ti, Senhor. Quebra todo resquício do nosso eu. Vai quebrando, Senhor, e destruindo todo o mal, Senhor, que vem, Pai, sobressaindo através da nossa carnalidade. Nós não queremos, Pai amado, viver de acordo, Senhor, com o pecado. Nós queremos manifestar o fruto do Espírito Santo, o Teu amor que nunca falha, o amor que lança fora todo medo, o amor que destrói toda rejeição, o amor que desfaz toda obra maligna, o amor que preenche, Senhor, as feridas, Senhor, o vazio emocional do abandono, da comparação, da humilhação, da traição. Senhor, nós queremos esse amor, Pai. Queremos manifestar também esse amor. Manifesta em nós, para que através de nós possamos desfrutar desse tempo na Tua presença preciosa, Pai. Nós estamos aqui, Pai amado, dependentes de Ti. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor venha nos renovar, Senhor. Nós não queremos mandar em nós mesmas, nós queremos ser refeitas em Ti, Senhor. E a Tua palavra é a maior ferramenta de cura e de libertação. E hoje nós estamos aqui porque nós queremos ser ministradas. Precisamos ser ministradas por Ti. Preenche o nosso vazio interior, Senhor. Libera os Teus anjos de cura em cada casa, Senhor. Na vida de cada uma dessas mulheres sábias e posicionadas que tem me acompanhado, que tem chegado, aquelas que estão vendo a gravação. Em nome de Jesus eu oro declarando bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Hoje na nossa live nós vamos falar sobre o tema rejeição paralisa missão. Olha só que poderoso esse tema aqui. Hoje o Senhor nos reúne aqui nessa live com um propósito muito claro. Ele tem trazido para nós a Sua palavra verdadeira, a Sua palavra revelada, a Sua palavra que nos acolhe. E hoje nós vamos ser ministradas em cura e libertação sobre as feridas de rejeição. Feridas essas que têm tentado paralisar a missão que o Senhor entregou a cada uma de nós. E somos nós que precisamos identificar essas feridas e rejeitar. Precisamos rejeitar a rejeição. Olha só que interessante isso aí, né? O inimigo tem usado essa ferida para ferir exatamente a missão
dessa mulher sábia e posicionada que está em você, que se manifesta em você. O inimigo, ele quer travar a sua missão. E eu já quero convidar você para que você fique atenta, para que você já deixe o seu coração disponível para você ser curada, para o seu coração ser fortalecido pelo Senhor. Nesse momento eu quero profetizar que você que está aqui ao vivo, você que está vendo a gravação dessa live, você será curada, você já está sendo curada pela palavra de Deus. Hoje é dia de você romper com correntes de rejeição e é o dia de você se levantar como mulher, mulher amada, mulher chamada, capacitada pelo Senhor, mulher que é aceita pelo Senhor, pelo que você é. Aleluia, glória a Deus. E o versículo-chave está lá no capítulo 1 do livro de Efésios. O versículo fala: para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. O Senhor nos deu a glória, aleluia, a glória pela graça. Olha que precioso. O Senhor nos deu gratuitamente. Glória a Jesus. E eu quero fazer a leitura rapidinho aqui do capítulo 1 de Efésios, para contextualizar melhor o versículo. Nós sabemos que o livro de Efésios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e é uma carta, na verdade, né, que ele escreveu para os Efésios. E é nessa carta exatamente que ele ensina sobre batalha espiritual, sobre posicionamento, sobre armadura espiritual. Então Paulo escreve assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Olha que poderoso isso aqui. O mundo foi criado dentro de Cristo. Glória a Deus. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ó, versículo 6, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofertas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto aos que estão nos céus, como aos que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu me encontrar aqui que eu acabei me perdendo. Nele, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Por isso, ouvindo eu também a fé entre que vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória que da sua herança nos santos,
E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Glória a Deus. O seu poder que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Jesus. Deus é fiel. Que capítulo tremendo. Tremendo esse capítulo. Glória a Jesus. Aleluia. Que o Espírito Santo venha ministrar de forma poderosa e transbordante sobre as nossas vidas, e que você receba a porção do Senhor que Ele tem na sua palavra para mim e para você. Nós estamos vivendo em um tempo em que estamos buscando ter esse discernimento. E não tem como ter discernimento se não for acessando as portas do conhecimento. Aleluia. E hoje eu tenho achado assim impactante o trabalhar do Senhor, porque todas as palavras que nós temos lido têm se encaixado naquilo exatamente que o Senhor Ele quer falar para nós. Então você vê aí esse capítulo 1 do livro de Efésios, é uma carta de identidade espiritual. Glória a Jesus. Shalom, Flávia, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Então Paulo, ele nos conduz aqui nesse texto que foi lido por uma revelação profunda de quem nós somos em Cristo Jesus, aquilo que nós possuímos nele, o qual é o nosso propósito eterno. Glória a Deus. Então lá o verso 4 que eu acabei de ler aqui para vocês, todo o capítulo de Efésios 1, vai nos deixar bem claro que nós somos escolhidas antes da fundação do mundo. E uma coisa poderosa aqui, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas em Jesus. Então é você imaginar Jesus e as coisas sendo criadas dentro dele. Glória a Deus. Então tudo que a gente vê, os céus, né, quando a gente fala assim do trono que está nos céus, né, nós vemos aí, não é a completude de quem Deus é. São manifestações da glória de Deus. São manifestações desta glória. É um capítulo que fala aqui exatamente disso, da glória de Deus revelada pela sua graça. Então, esse versículo 4 aqui nos deixa bem claro que antes de nós nascermos, antes das nossas dores, antes da rejeição, antes das crises, antes das feridas, Deus já havia nos escolhido. Glória a Deus. Então, nós não estamos aqui por acaso. Olha que poderoso isso aqui. Existe um plano eterno que está escrevendo a nossa história. E isso aqui já vai quebrando toda a raiz de rejeição. Glória a Deus. Nós somos amadas, somos desejadas e somos chamadas com um propósito pelo Senhor. E o versículo 6 vai nos embasar ainda mais, porque o versículo 6 aqui é uma resposta para todas as marcas que a rejeição acaba deixando no nosso coração. Então talvez você tenha um histórico de rejeição, onde você não foi aceita pelo seu pai, não foi aceita pela sua mãe, pelo marido, né? Talvez por alguns amigos, até mesmo pela sociedade. Principalmente quando você aceita Jesus, acontece muito disso, de as pessoas nos rejeitarem. Aquelas pessoas que pareciam que eram as nossas amigas, agora já não são mais, né? Já estão revelando realmente que elas tinham um outro tipo de interesse. Mas eu preciso dizer para você que em Cristo você é completamente aceita. Não importa as suas motivações, não importa as suas reações, você sempre será aceita pelo Senhor. Glória a Deus. E aí o que é que você tem que fazer? Como o louvor que eu coloquei aqui no começo da live. O louvor começa dizendo: eu aceito, Senhor. Pode me testar. Eu não vou recuar. Está doendo, mas eu não vou reclamar. Eu estou em tratamento. Comece a obra. Aleluia. Você tem coragem de cantar e falar isso aí? Às vezes a gente canta cada coisa, né? E depois a gente quer correr, mas não tem como correr, não. Então você tem que entender que você é completamente aceita, mas você também tem que aceitar o tratamento do Senhor na sua alma. Então nada nem ninguém pode tirar o lugar desse amor.
Aleluia. Ninguém pode roubar o amor de Deus. Então isso aqui já cura, né? A palavra já cura, já te liberta, já te reposiciona. Você saber e se sentir que é amada, né? Você saber que é amada e se sentir amada. Glória a Deus. Então lá nos versículos do 11 ao 14, aqui se a gente traz essa reflexão, você vai entender que você tem uma herança espiritual. Porque como mulher posicionada, você não vive por migalhas emocionais, você não vive por migalhas espirituais, piorou por migalhas materiais, mas você tem uma herança eterna, glória a Deus, e essa herança é o Espírito Santo que foi entregue, que foi enviado para você, que acessou o seu coração quando você aceitou esse tratamento. Então o Espírito Santo, ele entra como selo, como garantia daquilo que está por vir, e isso significa dizer que Deus, ele apenas não te chamou, não foi apenas te chamar, ele te capacita todos os dias para você cumprir sua missão. Mas o inimigo, de todas as formas, ele tenta destruir a nossa missão, né? Então, nos versículos ali do 18 e 19, nós vamos ver Paulo orando para que os nossos olhos espirituais se abram. Então Paulo, ele estava orando ali pelos Efésios, né, pelos Éfesos, que estava ali naquele lugar em Efésios. Então você vai ver ele orando sobre discernimento espiritual, sobre clareza espiritual. E eu estou falando algo aqui com vocês que não estava planejado aqui para eu falar, mas eu senti no meu coração de eu ler o capítulo e destrinchar um pouquinho antes de entrar de fato no tema da live. Mas aqui eu já estou dando uma pincelada já, porque é um tema que eu falo corriqueiramente aqui. Eu falo sobre essas feridas da alma, rejeição, é algo que eu estou sempre falando aqui. Então nós temos que entender que nós não somos rejeitados em Deus, muito pelo contrário, nós somos aceitos. Então Paulo, ele começa aqui a orar pelos irmãos por clareza espiritual, e nós estamos aqui lendo e ouvindo e aplicando na prática. Tudo que eu já li hoje, né, no meu devocional, no meu período de oração na madrugada, nos compartilhamentos que eu fiz lá no nosso grupo das mulheres sábias e posicionadas, tudo vem puxando. Eu acho interessante isso, porque eu não planejei isso aqui, né? A gente vai projetando. Por exemplo, as lives eu paro um dia, geralmente no primeiro ou no último dia do mês ou no primeiro dia do mês, e planejo todos os temas das lives do mês inteiro. E aí eu já coloco os temas aqui tudo em um documento, porque no dia a dia eu só vou desenvolvendo aqueles temas, e aí eu já vou separando as referências também. Então esse capítulo aqui não foi algo de dizer que eu escolhi hoje, não. Então o Senhor já está na direção desde sempre, glória a Deus. E ontem, quando eu fui fazer o meu planejamento da semana, eu sempre coloco uma palavra para eu ter como foco, uma palavra de direção e um versículo bíblico que embasa aquela palavra. E eu coloquei exatamente essa palavra de discernimento, porque é o que eu estou precisando nesse momento. Então, aproveitando essa atmosfera profética desse mês, que está falando exatamente sobre ter discernimento, sobre discernir tempos, discernir estações, sobre ter clareza espiritual, sobre ter visão espiritual, clareza espiritual, para que nós possamos tomar decisões. Então eu coloquei aqui essa palavra e escolhi aqui um versículo em Provérbios, e o Senhor foi ministrando desde ontem de noite no meu coração. E o Senhor começou a trazer certos discernimentos para mim, e eu comecei a escrever, já dando direções ali para algumas ações que eu preciso tomar, que eu preciso ter durante a minha semana. E aí agora o Senhor vem com a confirmação da sua palavra. Então Paulo, ele ora aqui exatamente para que os irmãos em Éfeso tivessem os olhos espirituais abertos. Glória a Deus, aleluia. Então aqui deixa claro que o mundo espiritual, ele é real. E nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter essa sabedoria para que nós venhamos entender o tempo de Deus, para que nós venhamos entender a missão que o Senhor nos confiou, os passos que nós devemos dar, glória a Deus. E eu já convido você para você também estar assim, se juntando com Paulo, e juntas vamos pedir ao Espírito Santo para que ele abra os nossos olhos espirituais, para que nós possamos compreender a esperança da vocação pelo qual o Senhor nos deu. Glória a Deus, aleluia. Deus é fiel e verdadeiro. Bendito e exaltado seja o teu nome, Senhor. Exatamente isso, Flávia. Olhos espirituais abertos.
Glória a Deus. E aí, o tema da nossa live é exatamente esse aqui. É a rejeição que paralisa a missão. Então, quando é que a rejeição paralisa a missão? E nós nos apegamos aqui ao versículo 6 de Efésios 1, onde vai falar assim: para o louvor da glória de sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós estamos nele, fomos criados nele, tudo que existe foi criado nele. Antes da fundação do mundo, ele é. Aleluia. Você vai ver lá em Gênesis, o capítulo 1, logo aqui no capítulo 1, deixa eu ver uma Bíblia que eu tenho aqui bem pertinho de mim. Você vai ver, esse versículo aqui é um versículo, né, que está na cabeça de todo mundo. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Glória a Deus, olha só. E que princípio é esse aqui? Aleluia. Ele é o início, ele é o princípio. Apocalipse fala assim, ó. Você vai ver que ele vai dizer, eu sou o princípio, logo no comecinho de Gênesis, e no Apocalipse ele vai dizer, eu sou o amém, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Em mim começa e finaliza todas as coisas. Glória a Deus. Então eu quero declarar sobre a sua vida esta palavra em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Então, o que é que isso aqui significa desse versículo, né? Para louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Isso significa que nós fomos aceitas por Deus. Então, nós não precisamos merecer ou conquistar o amor de Deus. Nós não precisamos nos rastejar para isso, porque ele já nos aceitou, aleluia, por causa da glória da sua graça. Foi para o louvor da glória dele que ele nos aceitou e ele nos deu gratuitamente a sua graça. O seu filho foi nos dado gratuitamente. Nós estamos gratuitamente nele, no amado. Glória a Deus. Aqui o amado está com letra maiúscula. Então é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu e você já somos aceitas em Cristo. Pronto, isso aqui basta. Então tudo que o inimigo tenta fazer é exatamente mexer nessa identidade. Para quê? Para poder trazer ferida de rejeição ao longo da nossa vida, para paralisar o nosso chamado no Senhor, para que nós nos sintamos incapazes de cumprir a missão que o Senhor nos deu. Então presta atenção. O inimigo tem esse prazer de nos tirar o foco da missão que o Senhor nos deu, trazendo-nos distrações. Então por isso que nós temos que ter discernimento, para nós enxergarmos se esses espíritos, se essas manifestações vêm do Espírito de Deus ou se vêm do Espírito do Anticristo. Porque o Espírito do Anticristo já está dizendo, Anticristo é tudo contrário de Cristo. Então você quer conhecer Deus, você quer andar na presença de Deus, você quer se aprofundar naquilo que Deus fala, conheça Cristo. Nós precisamos conhecer Cristo. Chega de um Jesus que as pessoas propagam. Você vai ver aí, quando fala de Jesus, todo mundo conhece Jesus de alguma forma. Você vai ver aí em várias religiões, cada um vai trazer a sua interpretação da leitura do Jesus que foi feita aqui quando Jesus estava em carne. Você vai ver isso aí o tempo todo. Tem Jesus aí que é descrito como marido de Maria Madalena. Jesus, até homossexual já inventaram Jesus aí, dizendo que Jesus tinha casa, né, com os discípulos. É tanta história. Você vai numa livraria e você vê tantos livros. Então cada religião, cada pessoa ali vai ter uma visão do Jesus que ele imaginou. É o Jesus, uma figura pública, que cada um julga de acordo como acha que é. Mas Cristo é a revelação. Essa revelação foi dada pelo Espírito Santo a Pedro, quando Jesus perguntou, olha, estão falando um monte de coisa aí para mim. Eu sou uma figura pública, eu estou badalado aqui nessa era, então estão falando um monte de coisa aí. O que é que estão dizendo sobre mim? Aí começaram a dizer, um está dizendo que você é o profeta, outro está dizendo que é o carpinteiro, é isso e aquilo outro, é o enviado, é o falso profeta, é não sei o que, cada um dizendo uma coisa. Aí Jesus diz, ok, vocês que estão perto de mim, porque vocês são os frutos do meu ministério.
O que é que você pensa sobre mim? O que é que vocês pensam? Aí parou aquele silêncio, afinal de contas, quem ele é? Porque uma coisa é andar com Jesus que todo mundo está aplaudindo, outra coisa é sentar na intimidade com ele. Aí Jesus pergunta direto, vocês pensam que eu sou quem? Então Pedro, pela revelação do Espírito, porque não podia ser dada de outra forma, para falar aquilo que ele falou, não poderia ser por revelação humana. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala assim, muito bem, você entendeu e você recebeu realmente a revelação do Espírito Santo. E eu digo para você, você é Pedro. Agora sobre isso que você falou, eu vou edificar a minha igreja. Glória a Deus. E a partir daquele momento que Satanás vê que Pedro tem a revelação, o discernimento sobre quem Cristo é, e que aquilo ali abrir portas aqui abundantes, o que foi que o inimigo fez? Porque logo depois você vai ver o próprio Pedro querendo impedir a missão de Jesus, dizendo, não, tu não vai morrer não, a gente não vai deixar não. Aí Jesus disse assim, pois bem, vocês vão me deixar e você mesmo, Pedro, você vai me trair. Não, eu jamais vou te negar. Querendo manipular Jesus, querendo mexer no emocional de Jesus em um momento de total vulnerabilidade, quando Jesus estava prestes a ser crucificado, a ser entregue na mão dos homens para ser crucificado por mérito próprio, né, por vontade própria. Porque foi por decisão própria que Jesus foi. Embora as pessoas, né, praticaram o ato, né, conduziu tudo, mas Jesus, se ele, no seu poder, ele ressuscitou mortos, o que seria se livrar daquela multidão? Né? Seria nada. Mas Jesus escolheu isso. Por quê? Porque Jesus veio com uma missão. E qual foi a missão de Jesus? Embaixo do amor de Deus, morrer por toda a humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você já tem que entender algo. Se Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou por completo. Primeiro a gente vai ver a Bíblia dizendo que em Cristo foram criadas todas as coisas. Depois você vai ver a própria Bíblia dizendo que ele se esvaziou de tudo que havia dentro dele. Aleluia. Ele se esvaziou para que se fizesse homem, para que morresse na cruz do Calvário. Então ele recebeu uma missão. Ele disse, eu vou. Quando o profeta Isaías tem aquela visão de um brado, de uma voz gritando do trono, a quem enviarei? E quem é que há de ir? Por quê? Porque os anjos queriam vir, a Bíblia diz. Então, os anjos dizendo, quem é que há de ir por nós? Porque, não faz sentido. Você não vai, os anjos não vai se materializar. Os anjos não tinham essa identidade genuína. Não era nos anjos que todas as coisas foram feitas. Os anjos são criaturas como nós. Então o Senhor diz, eu vou me despedir de toda a minha glória, e eu vou para quê? Para revelar a minha graça. E é o amor que faz isso, o amor de Deus para conosco. Então Jesus, ele já vem com uma missão, e toda missão ela precisa estar debaixo da autoridade de Deus. E você vai ver Jesus, mesmo sendo Deus, ele está debaixo da autoridade do próprio Pai. E quando ele é glorificado, ele retorna para o céu. Você mesmo viu aqui, eu li, né? Alguns não chegaram, eu li e está escrito lá, depois você pode ler lá em Efésios. Aí você vai ver que Jesus, no seu processo de glorificação, depois que ele é ascendido ao céu, Jesus, ele é colocado pelo próprio Pai. O trono dele é colocado acima de todo o nome de Deus, o nome de Yahvé. Então um pai, ele não tem problema nenhum em querer expor o seu filho, em querer colocar o seu filho na sua cabeça como coroa da sua glória. Pelo contrário, um pai tem prazer em exaltar um filho que assim vive debaixo da sua missão. Aleluia. Isso aqui é muito poderoso, muito precioso. E era exatamente esse lugar que Lúcifer desejava. A gente pensa que Lúcifer queria tomar o lugar de Deus. Mas Lúcifer, ele ousou ainda querer estar acima de Deus, no trono do Filho de Deus, o trono de Jesus. Então, todos nós temos uma missão. O próprio Jesus tem uma missão, teve uma missão, veio e executou essa missão. Ele passou por todas as feridas que poderiam impedir essa missão de se concretizar. E ele não deixou isso acontecer. E hoje ele vem aqui para falar conosco sobre essa temática, para que nós não venhamos deixar também a nossa
nossa missão ser abortada por causa daquilo que o inimigo está criando na nossa história, as raízes emocionais, as raízes espirituais, as feridas que vão tentar de todas as formas nos tirar o gosto de cumprir essa missão. Já começa aqui com uma identidade distorcida, onde muitas pessoas não conseguem entender. Em nossa vida nós acabamos batendo cabeça de um lado e de outro, dando murros em pontas de faca, como diz o ditado. Tudo isso sabe por quê? Porque nós não temos clareza da nossa missão, porque nós não fomos treinados como filhos a respeito disso. É por isso que nós temos que treinar os nossos filhos para cumprir o propósito do Senhor, conforme o mês passado nós estivemos aqui o mês todo ministrando a respeito disso aqui. Então a missão é o propósito específico que Deus ele confiou a cada uma de nós para que nós viéssemos realizar esse propósito aqui na terra. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus ele recebeu uma missão, um propósito específico. Você tem um porquê. Então você vai lá para isso, você vai fazer isso. Então aqui, se a gente pode trazer para nossa linguagem, é o que? A missão é também um conjunto de tarefas espirituais, de tarefas ministeriais e até mesmo profissionais que vão revelar o que? O amor. A missão, quando ela é compreendida, ela revela o amor de Deus às pessoas. Por isso que na sua vida profissional, o que você fizer precisa revelar o amor de Deus. Na sua família, você precisa revelar o amor de Deus. Você precisa revelar o amor de Deus ao seu marido. Você precisa revelar o amor de Deus aos seus filhos. Você precisa revelar o amor de Deus às pessoas que lhe cercam. Senão, você está desconectado dele. Então, é sobre isso aí. Vamos entender que a missão é o motivo pelo qual você nasceu. Glória a Deus. Nós estamos aí em um grande desafio. As amadas que estão lá no Detox VIP, elas estão construindo a missão de vida delas. E o quanto tem sido desafiador. Bastante desafiador. E aí, essa semana, eu estou atendendo individualmente, uma por uma, para ajudá-las nesse sentido aí, para que elas venham construir a sua missão entendendo. E foram vários questionários. Não é algo muitas vezes rápido, mas é algo simples, é a constância. Então o Senhor foi me dando discernimento do que eu precisava fazer para estar ajudando essas mulheres. Então você também pode entrar por esse caminho. Então já comece orando ao Senhor para que você venha entender a sua missão. Primeiro, a sua missão ela começa quando você descobre quem você é em Deus. Mas eu não estou aqui falando de um descobrir pela via do conhecimento. Eu estou falando pela via do discernimento, pela via da sabedoria, pela via de você colocar em prática, você agir, se comportar daquilo pelo qual você diz, conforme aquilo que você diz que é. Não adianta você saber que é filha e você não agir, não se sentir como filha. Não adianta você dizer que é filha e ter o pensamento igual o filho mais velho, o irmão mais velho do filho pródigo. Isso não faz sentido, não é discernimento, não é sabedoria. Você sabe que é filha, mas você não age como filha. É como aquele áudio que eu compartilhei hoje lá no grupo também, falando a respeito disso aí. O discernimento é muito mais do que você conhecer. A gente conhece, se a gente for planejar, eu fico refletindo sobre isso aí. Uma das áreas que eu tenho colocado como foco é a minha saúde física. A questão do bem-estar físico, da saúde, né, da vitalidade, que aqui engloba muitas outras coisas, né? Então, eu já venho nesse processo de libertação, nesse processo de emagrecimento, nesse processo de construção do domínio próprio. Há anos que eu venho trabalhando com isso, lidando com isso aqui. O Senhor vem trazendo revelações de camadas e camadas. Mas será que eu não sei que para eu emagrecer eu preciso comer bem? Será que eu não tenho à minha disposição livros e livros de receitas, de cardápios que me ensinam como fazer e como me alimentar bem? Eu conheço tudo isso, eu sei, eu já li livros e livros e hoje o conhecimento é acessível para quem quiser. Agora, o porquê que nós muitas vezes conhecemos e não conseguimos colocar em prática? A questão está aqui. Então não adianta de nada você conhecer e você não colocar em prática. Então nós precisamos ter esse discernimento. O conhecimento é a porta de entrada,
mas o discernimento é o que vai nos conduzir pelo caminho da sabedoria. Então, quando você descobre quem você é em Deus, você avança de uma maneira surreal. Gente, é inexplicável o que acontece. E aos poucos nós vamos nos descobrindo, nos conhecendo no Senhor pelo caminho do conhecimento. O autoconhecimento de acordo pela ótica da palavra de Deus. Então, aí nós começamos a entender o que é que Deus quer fazer através de nós. E aí nós deixamos de andar igual o mundo aí, que anda atirando para tudo quanto é lado. Nós não nascemos para isso. Nós nascemos para executar a nossa missão com sabedoria, nos posicionando em Cristo. Aleluia. Então, como é que fazemos para nós detectar a nossa missão? Primeiro, a missão, ela é revelada. Nossa missão, ela é revelada através da oração, da intimidade com Deus. Deus, ele vai nos conduzindo, estrategicamente, para que nós venhamos ter essa clareza. Como é que você vai saber da sua missão se você não tiver discernimento? Se a sua visão espiritual não estiver aberta? De que adianta você saber sua missão e você não ter clareza de como executar essa missão? Porque primeiro você tem que descobrir o porquê. O porquê que eu vim, qual é a minha missão aqui, ok, mas também você tem que ter clareza do como. Como que você vai desenvolver a sua missão? Então não adianta você saber a sua missão se você não sabe como. Então o como é o lugar aonde a forma, a estratégia, a direção que o Senhor vai te dar para poder você cumprir a sua missão. E aí a missão vai sempre estar sendo revelada no servir, no serviço. Você vai ver que Jesus foi uma figura pública, mas ele foi o que mais serviu. E quando ele encontrou algum bonitinho lá no meio dos discípulos, que por sinal era Pedro era sempre, o mais afoito. Pedro, ele queria rejeitar o lava-pés, o momento, o ato profético, o ato simbólico, em que o Senhor estava revelando ali, ele desceu ao mais baixo nível, para poder mostrar para o homem o quanto é que se faz, o quanto que é importante se servir ao próximo. E Pedro disse assim: não, Senhor, eu não sou digno. Olha só, que religiosidade. Eu não sou digno. Às vezes, o nosso processo de humilhação parece ser bonitinho, mas muitas vezes é autocomiseração. Às vezes é querer pousar de bonitinho, porque estava todo mundo caladinho lá, e o bonitão do Pedro disse: não, Senhor, eu não sou digno, olha só como eu sou humilde. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não fizer isso, aí você não faz parte comigo. Você não pode ser inserido no lugar aqui onde você foi chamado. E aí Pedro disse, agora que ele entendeu a besteira que ele falou, ele disse: não, então não lava só meus pés não, Senhor, lava minha cabeça, lava meu corpo todo, me lava por completo. Então é no servir que a missão, ela é revelada, é no ministério, é na profissão, é na família, são com pessoas. A nossa missão, ela vai ser desenvolvida com pessoas, para as pessoas, revelando o amor de Deus para as pessoas. Então, para eu revelar algo, eu tenho que ter. Como é que eu vou revelar o amor que eu não tenho? Então, percebe que você tem que voltar na sua identidade para poder você se encontrar em Cristo? A missão, ela também é revelada pelas dores que nós vivemos. Porque aquilo que te feriu pode ser o que Deus quer usar para curar pessoas através de você. Não é incomum você ver pessoas, por exemplo, mulheres que foram vítimas de abuso sexual. Quantas mulheres que passaram por isso e hoje têm uma missão clara. Tem uma missão clara na profissão. Aí entra em um ramo que vai ajudar outras pessoas nisso. Aí começa a desenvolver ações com um público específico, com mulheres que passaram pela mesma situação, porque aquela pessoa ali já foi curada e agora ela está ampliando, fazendo o reino de Deus crescer, propagando o reino de Deus. Aí a gente tem um costume de ficar presas nas nossas dores. Então eu tenho uma dificuldade, eu tenho uma trava financeira, eu tenho uma trava emocional, meu casamento é assim, assim, assim. E Deus está dizendo, olha, eu posso usar essa dor para transformar essa dor em um grande propósito, em uma grande missão na sua vida. E a gente fica ali, só com aquela visão, sabe? Só com aquela visão
de tolice e não quer abrir os horizontes para mergulhar profundo no processo da libertação. Uma vez que você mergulha, o Senhor, quando Ele te tira desse mergulho, aí você vai ouvir o brado dizendo: esse é o meu filho amado, ele está pronto para falar e cumprir a sua missão. Ouça, terra, ouça aquilo que eu vou falar através da missão que eu dei a essa minha filha. Você já pensou nisso? Então nós somos filhas de Deus também. O mesmo que aconteceu com Jesus foi exatamente o que acontece conosco. Quando nós somos imersas na revelação, glória a Deus. Quando nós temos um sacerdote, quando nós temos uma autoridade. Você parou para observar que Jesus, ele não exerceu o seu ministério de anunciar o reino enquanto o João Batista ainda estava vivo? Você percebeu isso aí? João Batista, ele era sacerdote. João Batista, ele vem da linhagem da tribo de Levi. João Batista era filho de Zacarias. E o que era que Zacarias era? Um sacerdote. Então, a tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes. Então, vem um legado atrás do outro. Filho de sacerdote é também sacerdote. Porém, outros ofícios podem ser desenvolvidos. Assim como foi o caso do profeta Jeremias, que ele também veio de uma linhagem sacerdotal. Mas Deus disse: olha, a missão que eu tenho para você exercer para o povo de Israel é como profeta. Eu te escolhi como profeta. Glória a Deus. Então você vai ver que João Batista, ele como sacerdote, como uma autoridade, ele veio para quê? Para abrir caminho para a chegada do Messias. Mas o Messias, ele só se pronunciou, ele só se posicionou na hora certa de executar a sua missão. Ele não desrespeitou os próprios princípios da palavra do Pai. Glória a Deus, aleluia. Então, a sua missão, ela vai ser validada por uma autoridade espiritual. É uma autoridade espiritual que vai ajudar você a ser imerso nas águas do conhecimento. E quando você for imersa nessas águas, que você levantar a pomba, o Espírito Santo vai estar pousando sobre a sua cabeça. E você todos ouvirá um brado, a voz do Eterno dizendo: eu valido a missão que eu te dei. Ouça aquilo que a minha filha tem para falar, aquilo que a minha filha tem para ouvir e para dizer. E o Senhor vai conectando as pessoas que precisam. Você vai ver Jesus o tempo todo cheio, rodeado por multidões sedentas. No meio da multidão tinha, as coisinhas lá, o trigo e o joio sempre parece que andou meio que junto. Mas não existe missão sem pessoas. Não tem como você executar uma missão. Pare para ver toda a profissão, todas as profissões, elas não são para você mesma. As profissões são para alguém. Eu, como professora, minha profissão, pedagoga, o que é que eu faço? Eu ensino a quem? As paredes? Eu fui treinada ensinando as paredes na minha infância, nas brincadeiras. Mas, hoje eu ensino pessoas. Então, não tem como. O médico, a profissão é médico, mas ele cuida de quem? De pessoas. Até mesmo as pessoas que estão aqui, trabalham nos bastidores. É aquele social media, que faz os cartazes, que faz aquele trabalho no digital, nos bastidores, que você nem conhece. Não é nem citado, ele está lá no anonimato. Mas a missão dele é impactar pessoas. Então, quando você pega um cartaz desse, que você vê um cartaz com uma comunicação, tem um profissional por trás ali. Tem a unção de um profissional que quis comunicar algo. Então, a comunicação é de pessoa para pessoa. A missão, o propósito está conectado a ajudar pessoas de alguma forma. Agora você descobrir o seu porquê e o como vai ser feito, Então, é preciso você entender isso aqui. Você foi chamado para algo que alguém precisa.
E esse algo vai além de você mesma. E quanto mais você fica ali tentando, sabe, colocar dentro de uma caixinha, porque eu sou rejeitada, porque o que as pessoas vão dizer? Se eu fizer isso, vão falar mal de mim, vão dizer que eu tô querendo me aparecer, que isso, que aquilo outro. E daí? Você tem que entender que você é a chave para a libertação de alguém. Você é a chave para a libertação da sua casa, da sua geração. Então você vai, esconder essa missão. Então, se esconder já não é mais por falta de direção, porque nós estamos aqui ministrando exatamente sobre isso. E outra, o inimigo ele sabe disso muito bem. E é exatamente aqui aonde entra o espírito de rejeição. Porque o inimigo, sabendo que você tem uma missão, ele sabe. Olha, para ver, o inimigo ele tem terríveis investidas contra o ser humano desde a concepção. Desde a concepção, o inimigo tem interesse em destruir a missão do ser humano. Aí você vai ver os homens, né, no seu pecado, na sua iniquidade, começa a criar estratégias para, com suas próprias mãos, promover, executar o aborto. Para quê? Para tirar aquele que estava para vir. E outra, além do mais, isso começa a ser legalizado. Tem leis aí favorecendo isso. Então, olha, tudo muito bem ferramentado. Para quê? Para poder dar, entre aspas, uma cobertura. Mas de onde vem esse espírito? Vem de Deus? Porque de Deus vem a vida. Deus, ele gera a vida. A morte foi vencida. Aleluia. Então, Deus não tem parte com a morte. Olha só que coisa séria isso aqui. E a gente, né? Deus não vai dizer para você, tire seu filho, mate o seu filho. Deus não vai dizer isso. Deus vai dizer, tem um propósito que está sendo gerado dentro de você. Não importa as circunstâncias pelo qual ele veio. Eu tenho um propósito na vida dele. Então você tem uma missão de gerar esse propósito. E aí, né? Até mesmo às vezes uma gravidez que vem como consequência de um pecado, de uma atitude. Mas o Senhor, ele é poderoso para converter as situações dolorosas em algo sobrenatural. Eu gosto muito do testemunho do pastor Marco Feliciano. Ele conta o testemunho dele. Se você não assistiu ainda o testemunho dele, você veja. É um testemunho bastante até corriqueiro, porque a gente sabe que tem muitas pessoas que passaram por isso. Mas tudo é o olhar das coisas. É a mesma coisa como eu estava falando ontem do testemunho de Davi. Então o testemunho do pastor Marco Feliciano, ele fala que a mãe se envolveu com um homem casado, entrou naquele processo todo, engravidou. E acaba que depois o pai não quis assumir, e aí acaba que a mãe quis abortar, tentou de todas as formas, tentando abortar com agulha de crochê, e ele nasce todo perfurado, porque todas as tentativas que a mãe dele fez, foram falidas. E hoje, quem é o pastor Marco Feliciano? Um grande profeta, um grande homem de Deus, um homem extremamente importante na história do nosso país, principalmente na história política, na história do avivamento da igreja. Então, Deus, ele tem seus propósitos, o inimigo também tem. Então, aí começa o inimigo a abrir portas da rejeição, dentre outras portas aqui, para paralisar o seu chamado. E as portas da rejeição, elas vão sendo abertas em várias fases da nossa vida. Primeiro, na infância, quando uma gravidez que ela não é desejada, então já entra uma rejeição. Eita glória, deu crise de tosse agora. Então uma gravidez não desejada, ela é uma rejeição. E muitas vezes a mãe, a família rejeita sem perceber. Não é uma intenção. A mãe, a gestante, ela não tem controle sobre o que acontece fora. Ela só tem controle com aquilo que ela pode lidar diretamente, que ela pode escolher. Mas a mãe não pode escolher se vai cair uma chuva, se vai ter algum problema, se vai ter um tiroteio. A mãe não pode escolher essas coisas. E essas coisas geram aquele sentimento, porque até pelo medo de perder, a criança se sente, né? O medo da mãe de perder a criança já se sente ali na barriguinha, já, né, rejeitado.
Então, é um sentimento e o inimigo vai explorando essas feridas. E aí a pessoa vai crescendo e as situações que vão acontecendo. Então, a rejeição, ela vai se revelando na infância quando a criança não se sente amada, quando a criança não se sente valorizada, quando ela não se sente ouvida pelos pais. E aí vai para a escola e a rejeição já vai crescendo. Porque a verdade aqui é isso, é um crescimento que vai acontecendo. Aí na escola vem as histórias, bullying, comparação, exclusão, todos passam por isso, o próprio Cristo passou. Então faz parte aqui da história, faz parte da vida. São as intenções malignas para paralisar a nossa missão em Deus. E começa a vir nos relacionamentos, a rejeição vem com as traições, com o desprezo, com as palavras duras. Olha só, tudo isso com a intenção de paralisar a mulher sábia posicionada na sua missão. E aí na igreja você diz assim, na igreja é o lugar perfeito. Onde tem pessoas vai ser imperfeito esse lugar. Ali é o lugar das pessoas buscarem aperfeiçoamento. Só que lá no meio tem aquelas que não querem nada. Em todos os ambientes tem isso. Na igreja, no ministério, é quando você é ignorada. Aí aquela semente da rejeição que só foi crescendo ao longo do tempo, só vai ganhando mais força. Quando a mulher não é reconhecida pelo aquilo que ela faz, quando ela não tem um espaço para desenvolver seus dons, suas habilidades, então é uma batalha espiritual constante. É sobre isso aí. E na família, a mulher se sente culpada injustamente, ela é rejeitada por causa de escolhas que ela faz diferente, porque no seu princípio da sua individualidade ela pensa de um jeito, aí o outro não entende o princípio e rejeita, e por aí vai. Já pensou que é angu? Então são feridas de rejeição que o inimigo usa para sussurrar mentiras no nosso intelecto, na nossa mente, na nossa alma, dizendo que nós não somos capazes, que ninguém vai acreditar na nossa história, aquilo que você pensa em fazer o seu sonho nunca vai dar certo. Olhe para a sua história, olhe de onde você veio, olhe para o seu pai, para a sua mãe, olhe para sua, você é pobre. E aí começa a trazer um monte de coisa. Deus nunca ele vai te usar. Olha fulana, e começa a rejeição levando a comparação. Olha para fulana de tal como é uma mulher de Deus. Nunca você vai falar como ela. Imagina só. E aí, dentre outras coisas, ele vai aos poucos minando a sua fé, ou seja, enfraquecendo a sua fé, silenciando a sua voz e paralisando a sua missão. E temos alguns exemplos bíblicos aqui. Temos o exemplo de Moisés. Eu tenho um falo sobre Moisés esses dias, mas hoje eu quero trazer uma perspectiva de uma rejeição pelo próprio povo. Moisés, ele foi rejeitado pelo povo hebreu quando ele tentou defender o povo. Então, o que foi que aconteceu? Ele precisou fugir para o deserto por 40 anos. E a sua missão ficou ali adormecida, até que o Senhor o chamou novamente, quando o Senhor revelou ali para ele, se revelou para ele na sarça ardente. E aqui o interessante é isso aqui, ó. Você tem uma missão. Você não tem a clareza da sua missão, o discernimento da sua missão. O que é que vai acontecer? Você vai fazer besteira. Você vai ver Moisés tendo o ímpeto da sua missão, porque era exatamente por causa da dor dele, da dor de ver o seu povo escravizado. Aqui eu estou falando daquela história que Moisés, ele vê um israelita e um egípcio brigando, e aí ele vai para defender o povo dele. Aí ele vai lá e faz um grande feito, ele aniquila, ele anula, ele mata o inimigo do israelita. E aí, ó, ele tá ali, ó, o ímpeto da missão, a força, gritando, sabe, por justiça. Só que ele quis buscar justiça com as próprias mãos. E não era aquela forma de libertar que Deus estava querendo, né? Então Deus não ia compactuar com um assassinato. E olha o que acontece. Alguém viu. Chega um momento que vem uma discussão lá entre um outro, aí o outro vai dizer: você quer fazer comigo mesmo que você fez com o egípcio? Aí Moisés disse: pronto, descobriram, tô rejeitado. Imediatamente ele fugiu. Então essa fuga aqui foi uma fuga para tratamento.
Olha quanto tempo Deus durou para tratar, Deus usou para tratar Moisés. 40 anos no deserto. Foi lá onde ele encontrou-se com Jetro, onde ele encontrou um sacerdote. Toda pessoa precisa ter a bênção de um sacerdote. Então Moisés encontra com seu sogro, que trouxe a autoridade, que delegou a autoridade, que incentivou ele a se posicionar. Quando Moisés recebe a revelação na sarça sobre o que ele tinha que fazer, Jetro deu total apoio. Jetro inclusive permitiu que ele fosse e deixasse a esposa em casa, que ele estava lhe dando a cobertura. Tudo isso para quê? Para o exercício de uma missão. Meu Deus do céu. Então a rejeição, ela retardou a missão de Moisés, mas não cancelou o chamado. 40 anos depois, lá estava Moisés cumprindo a sua missão, agora com mais clareza. E outra, a missão, ela não vai ser esclarecida assim por completo. Você vai pegar a base, que é o propósito, e agora a missão, você vai tendo clareza, maior clareza no caminho. Então você não pode ir também sem saber o que é que você vai fazer, porque isso é falta de discernimento, falta de visão espiritual. O inimigo vai pegar você logo da esquina e vai, acabar matando a sua missão, abortando a sua missão. Mas quando você vai buscando esse discernimento, a sua missão ela pode até retardar um pouco por causa da sua falta de maturidade, mas nada vai cancelar o seu chamado. Agora, se você paralisa, que você não quer buscar e você quer seguir por outro caminho, aí já é outra história, E a história de Gideão? Gideão, ele se via como o menor da sua casa. Inclusive, ele fazia parte da tribo mais pobre. Lá em Juízes 6 está falando sobre isso. Então, rejeição geracional, baixa autoestima, foram esses os problemas que por pouco não impediram o libertador que Deus estava gerando, que Deus já havia gerado na alma de Gideão, de se posicionar. Rejeição geracional. Quem sou eu? Eu não tenho nome. Minha linhagem, quem sou eu? Olha só como você vê como, me lembrei aqui agora do filho de Jonatas, esqueci o nome dele agora, o neto de Saul, onde ele fala assim, quem sou eu? Eu sou como um cachorro. Olha só como ele estava, tão ferido na sua autoimagem, na sua autoestima. Por quê? Porque ele acabou sofrendo consequências geracionais. Meu Deus do céu. Então, Mefibosete, o nome dele, lembrei agora aqui. Então, a rejeição geracional vai provocando essa baixa autoestima, e isso pode também impedir a libertadora entrar aí em ação. Glória a Deus. Intenções malignas para tentar parar a missão, com certeza, acontecem muito. Davi, não podia deixar de falar de Davi, Davi, ele foi desprezado pelo pai, pela autoridade maior, após a autoridade de Deus, o pai. Então Davi, ele foi desprezado pelo pai e também pelos irmãos. Ele nem sequer foi chamado quando Samuel foi ungir um rei lá na casa do pai dele. Só que Deus olhou o quê? O coração. Deus não olhou a aparência. Deus não olhou a aceitação humana. E Jesus foi o que mais sofreu rejeição. Ele foi rejeitado pelos seus. Ontem eu estava lendo, se eu não me engano, foi o quê? Foi João 14, se eu não me engano, não estou me recordando direito, foi 14 ou foi 21, que estava falando sobre os irmãos de Jesus dizerem assim, se esconda. Ou então, revele logo as suas obras aí para que todo mundo veja, porque as pessoas têm que ver. Só que tem um versículo que fala claramente, porque os seus irmãos não criam nele. Imagina só isso aí. Nem a própria família, que já tinha visto ali, imagina, Maria deve ter o tempo todo, fala, Jesus, ele tem uma missão especial, mas nem os próprios irmãos criam em Jesus, pensa só. Então Jesus, ele foi rejeitado pelos seus, ele foi desprezado, ele foi zombado pelo próprio povo. Até hoje, o povo judeu não crê que Jesus é o Messias, ainda estão esperando um Messias se manifestar. Lógico que tem aqueles que acreditaram, que creem, que são os judeus messiânicos. Mas olha só isso aqui, o quão sério. Então como é que você vai estudar de Bíblia, estudar sobre Jesus com um judeu que não crê que Jesus é o Messias? Pensa nisso aí. Então nem a cruz foi capaz de paralisar a missão de Jesus.
Então, o que é que tem tentado paralisar a sua missão? Você vai permitir? Olhe para o exemplo de Cristo. Por isso que o Senhor disse, ó, olhai para mim, aprenda comigo. Olhe para a cruz, corra para a cruz de Cristo e veja a cruz como um grande exemplo. Claro que não é para você pegar uma cruz e colocar lá e ficar na idolatria. Aqui é o chamado para você olhar para a trajetória de Jesus. Você quer conhecer Deus? Estude sobre Jesus e você vai ter Cristo revelado. Não é o Jesus popular aí que a gente vê, não. Então aqui você está vendo que Jesus, ele venceu a rejeição para que hoje eu e você pudéssemos ser amadas, ser aceitas pelo Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, queridas, eu quero que você já comece a internalizar essas palavras em nome de Jesus. E hoje eu coloquei lá um desafio para que você seja profeta de você mesma. Então o que é que você vai fazer? Você vai parar um instante e você vai respirar fundo, meditando na palavra de Deus sobre a rejeição, sobre a libertação, sobre a sua missão, sobre a libertação da rejeição, para que você venha executar a sua missão, para que você tenha clareza, para que você tenha discernimento da sua missão. Então seja profeta de você mesma, coloque as mãos na sua cabeça e comece a declarar em nome de Jesus. Se você já quiser fazer isso aí, você já faça isso aí agora, você já cumpre o desafio e você já recebe aqui a bênção e a unção, que é a autoridade, da autoridade do Rei dos Reis que paira, a unção do Eterno que paira nesta live agora, em nome de Jesus. Respira fundo, coloca a mão na sua cabeça e comece a declarar: eu sou aceita em Cristo Jesus, nada em ninguém vai paralisar o meu chamado. Seja intencional nas suas palavras, minha amada, porque o inimigo, ele é intencional nas suas ações para tentar paralisar a sua missão, mas o poder e a autoridade de Cristo já foi liberado sobre a sua vida, foi devolvida aquela autoridade que o inimigo roubou lá no Éden. O reino de Deus é isso, é esse revelar dessa autoridade liberada sobre a sua vida. Em nome de Jesus, comece a declarar: Senhor, eu te entrego toda rejeição, eu entrego ao Senhor Jesus toda rejeição, e eu não andarei mais por aquilo que as pessoas disseram, por aquilo que as pessoas pensam de mim, pelas rejeições que eu passei, pelas histórias. Tenha esse momento para que você possa relatar ao Senhor todas as situações que você se sentiu rejeitada. E comece a declarar: essa não é a verdade que o Senhor tem para mim. Comece a declarar a verdade que o Senhor tem para você. Aleluia. Você foi comprada com um preço muito alto, o sangue do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu oro para que você seja liberta. Eu oro para que você tenha esse momento. Eu oro para que você seja tão sábia a ponto de conhecer aquilo que eu trouxe aqui na live, mas que você tenha discernimento no secreto, que você passe a buscar no Senhor, para que Ele te revele, para que Ele te dê discernimento das feridas que estão tentando paralisar o seu chamado, porque você é mulher de chamado, você é mulher de propósito, e você não pode se negar a isso. Você não pode negligenciar a voz de Deus. Você não pode paralisar o amor de Deus. Você não pode, o Senhor faz queimar o seu coração. Eu profetizo agora em nome de Jesus, você que está aqui nesta live, você que está vendo a gravação, eu profetizo agora em nome de Jesus que o seu coração começará a queimar por algo, começará a arder por algo, e você mesmo não sabendo exatamente o que é, você vai trilhar por um caminho de obediência. Porque muitas almas estão dependendo do seu posicionamento, da sua missão executada. Não perca tempo, não se distraia nas coisas desse mundo. Se o Senhor te chamou para uma missão, se posicione para aquela. Não vá contrariando a lógica, querendo ir por outros caminhos, não, porque você vai se perder lá. E nesse andarelhar, você pode inclusive até perder a sua salvação. Não faz sentido.
Não faz sentido isso aí. Então eu desafio você a você fazer esse desafio na sua casa aí ao longo do dia, em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus, ele está te levantando como uma mulher sábia e posicionada, não é por acaso. Não foi por acaso que nós nos conectamos. Não foi por acaso que você entrou nessa live hoje. Não foi por acaso, não. A sua maior missão é o quê? É glorificar a Deus com a sua vida. É gerar transformação nas pessoas que estão ao seu redor. E muitas vezes, para você cumprir sua missão, você nem precisa se expor. Você não precisa nem aparecer. Você pega um livro como esse aqui. Um livro. Alguém escreveu um livro desse. Esse alguém aqui é Kátia Alencar, que eu tenho sempre apresentado para você esse livro aqui. Ela investiu tempo, escrita aqui, eu sei o quanto é. Aqui é um filho, gente. Aqui é um processo de uma gestação, literalmente. Mas você consegue ver Kátia nisso aqui, o rosto dela. Se o ministério dela não fosse em uma outra forma de esfera de exposição, né? No contexto do Instagram, de tudo que ela faz, as aulas que ela dá e tal, você nunca saberia quem ela era, no caso, na aparência física. Mas a missão dela aqui é executada. Glória a Deus. Olha que missão poderosa. Escrever é uma missão. Trazer cura e libertação através da escrita, através do dom de escrever. Então, que o Senhor Jesus ministre ao seu coração e que você entenda que você é aceita por Deus, você já foi chamada, você já é equipada. Então, a rejeição não tem que ter mais lugar na sua história. É o seu posicionamento que você tem que ter agora que vai mudar a sua realidade em nome de Jesus. Amém, amadas? E aqui eu já quero encerrar. E eu já quero inclusive dizer para você que se essa live falou com você, por favor, compartilha. Hoje nós estamos vendo aqui que tem uma baixa frequência, possivelmente seja por ser domingo, o Dia das Mães. Então, olha só como o inimigo usa. Quantas mulheres que precisariam estar aqui para receber essa injeção de ânimo, essa palavra, e estão distraídas pelas coisas do mundo, pelo calendário do mundo. Por isso que nós não podemos parar. Precisamos estar aqui. Quando eu comecei a live, eu passei um bom tempo aqui sozinha falando e ministrando, né? Ministrando. Há um tempo atrás, meu Deus, meu maior medo era esse. Eu imaginar assim, eu vou abrir uma live, se não aparecer uma pessoa, que vergonha. E quantas vezes eu fiz lives aflita, porque eu vejo a quantidade de pessoas que tem online aqui. E quantas vezes eu fiz essas lives aflita. E eu tive que me posicionar, eu vou fazer. Eu coloquei como alvo um ano aí, se eu não me engano, acho que foi o ano de 2022, ou foi 2021. Eu coloquei como meta, eu vou fazer 100 lives. Ali foi uma meta para eu destravar, para eu romper com essa rejeição. E hoje pode entrar 1000, pode entrar 0 pessoas. Eu estou aqui ministrando, transbordando do mesmo jeito. Então, não tem aquele incômodo, aquela coisa. Por quê? Porque eu já entendi que o Senhor foi me tratando de lá para cá. E cada dia Ele vai me revelando mais e mais camadas. E o inimigo mais e mais também ele vai investindo de todas as formas para me paralisar. Para que eu não esteja aqui. Então, aquele que nos chamou, ele é fiel para nos capacitar. Então, vamos libertar outras pessoas que também estão paralisadas pela dor da rejeição, compartilhando esta live, tá? E lembre que você não é o que disseram sobre você. Você é aquilo que o Pai já diz. Você é filha. Quando você mergulhar, o batismo de Jesus. Quando você for imersa nas águas do Espírito Santo, que você tiver uma autoridade espiritual sobre você, trazendo tudo que você precisa, para deixar nas águas, e você for levantada, glória a Deus. A pomba, o Espírito Santo vai se manifestar e a voz do céu vai bradar, a voz do Todo-Poderoso, a voz de muitas águas vai declarar para todos ouvirem através da sua história. Esta é a minha filha amada, ela tem uma missão, ouça o que ela está falando. Aleluia, glória a Deus. Leia o livro que ela escreveu, assista a live que ela está fazendo, ouça a pregação que ela está ministrando e outras coisas aí que o Senhor vai te trazer discernimento.
Que o Espírito Santo de Deus ministre da melhor forma possível ao seu coração e que, assim como a irmã Flávia está falando aqui, que nós possamos praticar esta verdade, que nós sejamos todas, né? Nós estamos aqui para sermos sábias. Em nome de Jesus, essa é a marca da nossa identidade. Amém, amadas? Vamos orar ao Senhor encerrando a live em nome de Jesus. Pai amado e querido, nesta hora, Deus santo, Deus amado, nós entramos novamente na tua presença, Senhor. Deus, dessa vez, Pai amado, nós queremos te agradecer. O nosso coração está aberto, o nosso coração está transbordando, o nosso coração está quebrantado pela tua palavra, Senhor. E sedentas, nós estamos aqui, Pai, colocando os nossos corações diante do teu altar, para que o Senhor venha saciar a sede da nossa alma, Senhor. Deus, nós nos apresentamos aqui como nós estamos, meu Senhor. Quantas mulheres que estão aqui, Pai, com dores, quantas mulheres, Pai querido, relembrando as marcas do passado, as memórias, os traumas, Senhor, que tem impedido essas mulheres de avançarem, meu Senhor. Deus, mas nós estamos aqui exatamente porque nós sabemos que somente em Ti há restauração completa, somente em Ti há um acolhimento verdadeiro, Senhor, porque talvez, Senhor, fomos rejeitados, fomos abandonados, meu Senhor, mas o Senhor nos acolhe com os Teus braços de amor. Nós queremos ser, Pai, como crianças aos Teus braços, Senhor, Deus de Israel, sentarmos no Teu colo. Nós queremos receber todo o acolhimento na nossa alma. Nós abrimos o nosso coração para essa verdade. Espírito Santo, visita agora, Senhor, esta mulher que está orando comigo agora nesta live, Senhor. Vai acolhendo as lágrimas, meu Senhor, das quais ela já não consegue conter. As lágrimas, meu Senhor, que estavam presas, Senhor, na alma desta mulher. O grito de dor sufocado, meu Senhor. Vai acolhendo também, Senhor, as palavras que não estão conseguindo, Senhor, que essas mulheres não estão conseguindo, Senhor, balbuciar. As palavras que elas não estão conseguindo dizer. Os gritos sufocados, meu Senhor, que prenderam a alma desta mulher, Pai, nesses cativeiros, as feridas da infância, as marcas da rejeição, Senhor, que ela nem sequer consegue expressar e até mesmo que ela não consegue se lembrar, meu Senhor, mas que foram marcas que deixaram um peso na alma dessas mulheres, Senhor. E eu venho aqui com muita intercessora mais uma vez clamar. Eu clamo e eu te peço que o Senhor libere os teus anjos nesta hora. Anjos ministradores, anjos curadores, anjos a serviço do teu povo, anjos ao nosso serviço. Eu te peço que o Senhor libere, Senhor, nas casas agora, Pai, em nome de Jesus, onde tem uma mulher que foi rejeitada no ventre, na infância, talvez pela figura paterna, pela figura materna. Espírito Santo vai tocando através dos teus anjos e vai trazendo cura nesta hora, Senhor. Cura a alma desta mulher, Senhor, onde, Pai, essa mulher foi rejeitada nos relacionamentos, Senhor, onde ela foi esquecida, aonde ela foi deixada de lado, aonde ela foi desvalorizada, aonde ela foi traída, meu Senhor. Meu Deus, vai entrando agora, Senhor. Vai entrando agora, Senhor. Vai, meu Senhor amado, em cada casa, em cada cômodo. Vai visitando, Senhor, os recônditos da alma desta mulher, Senhor, tirando toda a sujeira, Senhor, tirando tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo, meu Pai, que está impedindo o discernimento espiritual, Senhor, desta mulher, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, todo impedimento, tudo aquilo que está fazendo com que essa mulher, Pai, não se posicione para viver a sua missão, para cumprir o propósito que o Senhor tem sobre a vida dela, Pai. Eu oro nesta hora em nome de Jesus, para que ela seja banhada, para que ela seja lavada, Senhor, nessas águas, meu Senhor. Ó Deus, para que ela desça, Pai, ó Deus, nas águas batismais espirituais, meu Senhor, e que ela seja levantada, Senhor, e que a tua pomba, a manifestação do teu Espírito Santo, venha pousar sobre ela, manifestando a paz que excede todo entendimento, para que a missão dela venha a ser executada. Ainda, meu Pai amado, que ela seja levada para o deserto, para ser tentada, Senhor. Ó Deus, que essa seja uma fase de teste, em que ela vai usar a sua autoridade espiritual, e que ela
ela vai se levantar em nome de Jesus Cristo. Eu quero, Pai, gerar isso em oração nesta hora, declarando agora em nome de Jesus, meu Senhor. Vai entrando nessa hora, Pai, nas casas, meu Senhor, e liberando a aceitação completa. Vai abraçando esta mulher, Senhor. Abraça ela com o teu amor incondicional, Senhor. Libera as cordas do teu amor, conforme diz a tua palavra, que o Senhor nos atrai, Senhor, enlaçando-nos com tuas cordas. O Senhor nos puxa para perto do teu peito, aonde nós seremos acolhidas e amadas, meu Senhor. Ó Deus eterno, em nome de Jesus, essas mulheres que foram esquecidas, meu Senhor, nos seus ministérios, essas mulheres que foram rejeitadas, meu Senhor, essas mulheres pelas quais, Senhor, ninguém dá crédito, ninguém dá valor, Senhor. Deus, esse é o tempo do tratamento. Ajuda esta mulher a se posicionar, Senhor, e a aceitar, Pai amado, ó Deus eterno, o tratamento, Senhor. Deus, que o Senhor comece a obra, que o Senhor encontre nesta mulher uma mulher corajosa para passar pelo meio do vale, crendo que o Senhor está com ela, Senhor, e que a missão dela, Senhor, será, Pai amado, exercida em sua completude, e ela chegará no fim da estrada, meu Senhor, como o apóstolo Paulo declarando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Meu Pai, é no nome de Jesus Cristo que eu quero declarar essa verdade sobre a vida dela, também declarando agora em nome de Jesus que toda mentira do inferno, toda mentira, Senhor, que foi dita, Pai, que ela não era boa o suficiente, que ela não era digna de ser amada, que ela era pobre, que ela não era usada por Deus, que ela não era chamada por Deus, que ela não tem dom, que ela não sabe fazer nada, que caia por terra agora toda mentira em nome de Jesus. Sai, Satanás, com suas mentiras. Larga a mente desta mulher, todos os espíritos opressores que estão trazendo essas mentiras à vida, em nome de Jesus Cristo, eu decreto agora morte, agora em nome de Jesus, de todos esses espíritos de mentira, em nome de Jesus. Se afasta agora. Em nome de Jesus, toda influência de mentira, todas as pessoas contaminadas que vêm para trazer perturbação na mente desta mulher, Deus vai blindando agora, Senhor. Blinda a mente desta mulher, Senhor, com um capacete de fogo, em nome de Jesus, para que assim o inimigo não adentre mais, Senhor, para trazer suas mentiras. Ativa, Pai, a memória desta mulher sobre quem ela é, para que quando o inimigo lançar os seus dardos inflamados, envenenados, ela venha se posicionar: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Aleluia, que toda seta do inimigo agora, toda palavra maldita, toda maldição geracional de rejeição, que seja agora desfeita, quebrada, destruída pelo poder do nome de Jesus. Senhor, eu oro nesta hora, Pai, pedindo ao Senhor que o bálsamo da tua presença venha agora sobre essa mulher, Pai, trazendo alívio, Senhor. Vai tocando, Espírito Santo, toca Espírito Santo na mente, toca no coração, Senhor, vai tocando nas memórias, toca nas memórias, Pai. Eu ministro agora, Senhor, libertação e cura completa em nome de Jesus. Vai arrancando, Senhor, a dor, Pai, vai arrancando a dor e vai plantando a identidade de filha, Senhor. Vai plantando o propósito, Senhor, vai plantando as tuas verdades, a verdade da tua palavra, Senhor. Deus eterno, quando nós conhecemos a verdade, ó Deus, nós somos libertas. Tu és a verdade, Senhor, tu és o caminho, tu és a verdade, tu és a vida, meu Senhor. E hoje, como mulheres sábias e posicionadas, nós estamos aqui, Senhor, usando a autoridade que o Senhor nos deu, Pai, nos levantando, dizendo agora em nome de Jesus: nós somos aceitas em Cristo Jesus, nós temos uma missão, nada nem ninguém vai poder paralisar o chamado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, libera agora o destino, Senhor, vai ativando dons, Senhor, vai restaurando vozes, vai destravando o propósito, em nome de Jesus. Tudo que estava paralisado, tudo que foi silenciado, tudo que foi encoberto pela dor da rejeição, vem à vida agora, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Vale de ossos secos, começa a ser movimentado agora, em nome de Jesus. Receba a vida, receba a vida, receba a vida do Pai, em nome de Jesus. E assim, meu Pai amado, nós consagramos toda a nossa história diante da tua presença, Senhor. E oramos pedindo ao Senhor que o Senhor nos revele maiores clarezas daquilo que nós não estamos conseguindo ver, Senhor. Revela, Pai amado, os maiores detalhes, Senhor, que nós precisamos, Pai. Revela a nossa missão, revela o nosso futuro, Senhor. Nós consagramos e entregamos a Ti, Senhor, ainda que nós não tenhamos a visão completa, Senhor. Deus, porque se nós tivermos a visão completa, nós ficaremos paralisadas, porque o medo não deixará, Senhor, nós avançarmos. A
rejeição não deixará nós avançarmos, mas nós já estamos, Pai amado, consagrando a nossa vida ao Senhor, Pai. Ó Deus, é nossa intenção cumprir o teu propósito, é a nossa intenção, Pai, viver o teu chamado, é a nossa intenção conhecer a nossa missão e vivê-la em sua plenitude, em nome de Jesus. Eu oro nesta hora, Senhor, te agradecendo por mais um momento especial que o Senhor nos concedeu, Pai, nesse dia, nessa live. Eu oro, Pai amado, apresentando cada palavra que foi dita, cada oração feita, Senhor, cada profecia liberada, Senhor, através da tua palavra. Senhor, eu pego todo o conjunto desta live e entrego nas tuas mãos, Pai. Eu te peço perdão, Senhor, ó Deus eterno, nas falhas. Eu te peço perdão, Senhor, se eu não conseguir, Pai, transmitir esta verdade da forma como essa mulher precisa. Por isso eu te peço, Espírito Santo, que tu entres em ação no coração desta mulher para dar o discernimento a ela. Espírito Santo, traga a revelação mais profundamente daquilo que esta mulher ouviu e gere no coração dela uma fome, uma sede, um desejo, Senhor, de ela ir buscar a tua palavra, que ela saia daqui, Senhor, com sede de comer mais, Senhor, da tua palavra, de beber mais da tua fonte e de viver, Senhor, profundamente mergulhada, ó Deus eterno, em ti, Senhor, porque em ti foram formadas todas as coisas e é em ti que nós queremos estar, Senhor. A nossa luz não será apagada, porque tu és a nossa luz, e a tua luz resplandece sobre o nosso rosto, meu Pai, e esse rosto, Pai amado, ganha uma certa luminosidade, de tal forma que os nossos olhos espirituais são abertos e o discernimento vai chegando quando a tua glória é revelada em nós, quando a tua glória é um reflexo nos nossos rostos, e nós só podemos fazer isso se nós acessarmos a sala do trono. Aleluia, aleluia, Senhor, vem sobre nós e nos revela aquilo que nós ainda não sabemos, Pai, e nos prepara, Senhor, ó Deus, nos molda para que nós possamos viver este processo de maneira mais intencional possível, Senhor. Em nome de Jesus, eu te entrego esta live e peço ao Senhor nesta hora que o Senhor retire todas nós, Senhor, deste campo de batalha, Pai, para que nós não sejamos atacadas pelo inimigo. Coloca-nos debaixo das tuas asas, Pai. Tu és cuidadoso até com isso. O Senhor não quer que nós fiquemos, meu Senhor, ó Deus eterno, perdidas em um campo de batalha. Todas as mulheres do grupo das Mulheres Sábias e Posicionadas, todas as minhas seguidoras aqui no meu Instagram, todas que de alguma forma têm se conectado a mim, elas assistindo a live ou não, todos, as famílias, Senhor, tudo que diz respeito a essas mulheres, em nome de Jesus, nós nos retiramos deste campo de batalha agora, para a glória do nome do Senhor Jesus, e pedimos que os teus anjos cerquem as nossas casas, cerquem as nossas famílias, cerquem como muralhas de fogo, tudo aquilo que leva o nosso nome. Coloca agora, Senhor, a marca do teu sangue nos umbrais da porta da nossa casa, para que o inimigo não entre, para que ele seja barrado em nome de Jesus, e abre a visão espiritual dessas mulheres, Senhor, para que todo o pecado seja denunciado dentro das suas casas e sejam expulsos os demônios que estão sendo alimentados pelo pecado, para que o pecado seja paralisado nas suas ações em nome de Jesus. Gera em nós, Senhor, o confronto, o arrependimento necessário, gera nos nossos filhos, nos nossos maridos, nas pessoas que moram na nossa casa, gera o arrependimento, Senhor, gera, Pai, a renúncia, Senhor, e o posicionamento que nós precisamos para ter uma família completamente selada por Ti, uma família completamente rendida perante o Teu altar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos desde agora e para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu creio que hoje é um dia de cura, de libertação, é também um dia de um novo começo. Se posiciona, mulher, em nome de Jesus, receba essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo ministre da melhor forma possível para você, em nome de Jesus. Um grande beijo, um abraço bem apertado, que Deus continue renovando as suas forças. Lembre, você tem uma missão e o seu chamado está de pé. É mentira do diabo quando ele disse que você não era capaz. Ele é um mentiroso, ou ele é o pai da mentira. Mas Jesus é a verdade. Então, Jesus é sobre o diabo. Glória a Deus. Deus te abençoe, mulher, em nome de Jesus.